Uma boa noite a todos. Pedimos licença e permissão para mais um estudo de hoje. Que nosso Pai Oxóssi, nosso Pai Oxalá nos abençoe para a busca do nosso conhecimento, conhecimento da fé, que nós possamos utilizar isso sempre em benefício próprio e principalmente dos demais, né? Possamos ser mais esclarecidos e junto com o esclarecimento que venha todas as outras melhorias também. Tá? Hoje eu decidi, até comentei com o pessoal, vou dar uma pausa um pouco naquele livro que a gente estava estudando para falar sobre um outro assunto. Todos os assuntos são urgentes, porque todos eles nosso espírito precisa aprender, né? Mas esse em especial, que fala sobre a mediunidade, tá? Para deixar bem claro, tá? Que tudo que a gente vai falar vai ser um pingo d'água no oceano. Mediunidade é um assunto muito diverso, tem muitas características, muitas facetas. Então, a gente vai falar sobre algumas características gerais, tá? De mediunidade, e depois, talvez não se consiga hoje, mas depois a gente vai entrar aí mais especificamente na mediunidade dentro da Umbanda, tá? Por quê? Porque, gente, nós como umbandistas tendemos, ou era para ser assim, pessoas menos bitoladas, pessoas mais abrangentes e pessoas mais tolerantes e interessadas em todos os assuntos da espiritualidade. Quando eu falo isso, gente, é para a gente ter um perfil de aceitação e de compreensão de tudo que está ao nosso redor. Tá? Então, a gente não tem como premissa nenhum tipo de preconceito em relação às outras religiões, né? Então, eu sei que isso a gente fala, tá, mas isso não pode ser um discurso, isso tem que ser uma realidade, né? Isso não impede, lógico, de ter a nossa cultura, a nossa raiz, as nossas peculiaridades. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a mediunidade é um assunto que ele é amplamente tratado dentro do kardecismo, tá? Ele é o autor, talvez, nos tempos modernos, tá? Mais conhecido e primeiro que tratou da mediunidade com essa profundidade foi Kardec, tá? Eu até hoje fui procurar meu livro, descobri que meu livro dos médiuns está lá na minha mãe. Eu não consegui pegar ele hoje, mas assim, o livro dos médiuns é um livro que vocês têm que ter, tá? Tem que estudar, tem que ler. Por quê? Porque o livro dos médiuns ele é um grande compilado das questões básicas e gerais para todo médium. Tá? Ele tem uma parte lá que fala sobre o conceito de Deus, envolve outros assuntos também. Mas a parte de mediunidade, tá? Que é tratada por Kardec, ela é muito bacana, ela é muito completa. Ela é uma base muito boa. E até para vocês entenderem por que eu estou falando disso, tá? Ele não era kardecista, Kardec não era kardecista, tá? Ele era um cientista. Ele não criou religião, ele deixou bem claro que ele não queria criar religião nenhuma. Quem criou o kardecismo como religião aqui no Brasil, nos formatos em que a gente conhece, quem criou não, mas quem difundiu, quem ampliou o kardecismo aqui foi Chico Xavier, tá? Então, era assim, só para vocês entenderem, mas Kardec era um cientista. Quem já viu o filme dele, tem na Netflix, tá? É muito bom o filme. Conta a história, e era uma história de pesquisa. Ele se interessou, ele falou, não, se tem o fenômeno de comunicação com os mortos, eu vou estudar isso de uma forma técnica, científica. Eu vou trabalhar com médiuns diferentes, situações diferentes e fazer um experimento, até para saber que médium está mentindo, que médium está fingindo, se isso é real mesmo, até que ponto isso é real. Então, ele fez um estudo, tá? Só para vocês entenderem, com médiums diferentes, em cidades diferentes, que não se conheciam, e ele fazia um compilado de perguntas, eram as mesmas perguntas para aqueles médiums, e esses médiums se comunicavam de formas diferentes. Olha que bacana isso. Então, quem viu o filme, ou quem sabe, né, conhece a história,
ele tinha uma médium que psicografava diretamente, a outra médium, tá? As outras médiuns, que eram as meninas, né, que eram crianças, na verdade, elas colocavam um lápis, pegavam uma cesta de vime, né, uma cestinha de palha, colocavam um lápis espetado na cesta e ficavam com as mãos e a cesta escrevia, tá? E fazia as mesmas perguntas. E tinha uma outra médium, né, que falava, né, ele perguntava, o espírito, por intermédio dela, que era uma psicofonia, falava, e aí eles iam anotando as respostas. Então, eles fizeram as mesmas perguntas para médiuns diferentes, que não se conheciam, um não sabia do outro, isso em 1830, mais ou menos, tá? 1840. Então, nessa época, e o resultado dessas respostas foi o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que ele fez, que ele lançou. Na verdade, ele não fez nada, ele só compilou de forma científica a resposta desses espíritos, que foram, na verdade, fruto de médiuns com tipo de mediunidade diferente. Então, depois disso, eles foram avançando nos estudos e foi feito o Livro dos Médiuns, justamente para dar amparo, para dar conhecimento para os médiuns poderem lidar e compreender a natureza do fenômeno, a natureza do que acontecia com eles. Então, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, e até assim, já de início, antes de falar de qualquer parte técnica de mediunidade, gente, a mediunidade, provavelmente, vocês já ouviram falar isso antes de entrar para a Umbanda, ou podem ter ouvido falar isso até agora, mas que, se você é médium e você não desenvolve, a sua vida vira um inferno, sua vida não vai adiante, você fica doente, você fica louco, né? Antes de entrar para a Umbanda, o fenômeno estava muito, né? Estava me perturbando fisicamente, eu estava ficando doente por causa da mediunidade, e eu, idiota, né? Desesperada, fui ver, eu e meu marido fomos ver, tinha um vídeo na internet de um cara que era kardecista, e ele falou, se você é médium, você tem dois caminhos, ou você desenvolve, ou você vai morrer, ou vai para o sanatório, que esse é o resultado de médium que não desenvolve, você vai para o sanatório, ou você vai morrer. E eu morrendo, escuto aquilo, eu falei, nossa senhora, eu vou morrer, né? Se eu não desenvolver, eu vou morrer. Então, as pessoas têm muito, isso nos antigos é muito comum. É a minha obrigação, eu tenho que cumprir minha obrigação. Por quê? Porque senão fica louco, tá? Quantas e quantas histórias de médiuns que vocês sabem que ou o espiritismo, ou no Umbanda, ou no candomblé, ou benzendo em casa, mas tiveram que desenvolver a sua mediunidade porque estavam tendo problema. E aquilo virou uma missão não, aquilo virou uma obrigação para não se lascar inteiro, tá? Então, isso é uma visão, gente, daquelas pessoas, é uma visão pessoal. Agora eu peço que vocês pensem, concentrem de verdade, de coração, e imaginem, vocês acham que a mediunidade é um karma? Eu fui muito ruim numa outra vida e hoje eu venho médium como castigo para eu aprender a me doar. Fui muito egoísta, fui muito materialista e hoje eu sou obrigada a me dedicar à espiritualidade, determinando, né, a minha mediunidade ou desenvolvendo a minha mediunidade, porque isso é um karma, isso é um castigo, é uma coisa ruim. Gente do céu. Não que todos os médiums são santos, tem médium lascado, tem médium bom, tem médium ruim, tem médium mais ou menos, tem médium que era péssimo, continua péssimo hoje, entendeu? Isso aí tem para todos os gostos. Mediunidade não escolhe gente santa, nem gente certa, né? E nem gente tudo lascado. Não é esse o critério para ser médium, tá? E quando eu falo ser médium, né? Você fala assim, mas como que eu sei que eu sou médium, né? A mediunidade, gente, talvez seja uma das melhores formas para um espírito encarnado
aprender a se conhecer. E eu vejo nas perguntas, nos comentários, não só agora, mas sempre, de toda a minha vivência, tanto dentro do terreiro, quanto dos 25, aí quase, né, 25 anos de kardecismo, que as dúvidas são as mesmas. As pessoas não querem se conhecer, querem trabalhar na divindade, me livrar desse karma, mas perdem a oportunidade maior, que é a de se conhecer. Como que eu sei que eu estou perturbada? Eu preciso saber os meus sinais. Pensem bem. Você fala assim, mas eu não sei quando eu estou com alguma coisa ruim ou não. Eu não sei identificar se eu estou sofrendo alguma ação espiritual ou não. Precisa se conhecer suficiente para saber, não, isso não é meu. Entende? Isso não é normal, não é meu cotidiano. Eu sempre falo para os meus afiliados, hoje está só a Bia aqui, né? Mas eu sempre falo com meus afiliados, sempre aconselho, falo, observe, a primeira coisa é você observar certas coisas que são muito repetitivas, certos pensamentos repetitivos, certos sentimentos repetitivos que você não consegue, às vezes, explicar a origem, ou você consegue até explicar, você sabe que aquilo te incomoda, mas não era para te incomodar aquele tanto, para ocupar o teu dia inteiro, a tua tarde inteira, a noite inteira, tirar teu sono. Você começa a identificar realmente, não que aquilo não é seu, a mediunidade não vai ser fazer, vem as coisas do além, não é do além. Existem coisas que são suas e a mediunidade vai intensificando esses sintomas, mas são sintomas muito pessoais. Mas nada disso é karma, é uma oportunidade para se conhecer. A oportunidade da pessoa que quer saber mais. Pense em todo mundo, gente. Todo mundo. Vocês podiam passar o sábado na festa, na gandaia, descansando, estudando, fazendo qualquer outra coisa. Podia ser todo mundo de uma outra religião que você vai ficar 1 hora no culto e a vida continua e você já cumpriu, você está o mais espiritualizado possível. Vai lá, assiste uma palestra de 40 minutos, toma um passe e volta para casa. Pronto, estou super bem. É muito mais fácil essa vida, não é? É muito mais fácil que ficar a tarde inteira lá suando. É sangue, suor e lágrimas, literalmente. É muito intenso. Mas essa intensidade da nossa religião, ela força a gente agora ou nunca, meu amigo. Ou você consegue se conhecer, ou você consegue se desvendar, tá? E não é se conhecer para você falar assim, não, eu vou ser boa. Não, você precisa conhecer a sua sombra para aprender a conviver com ela. As nossas sombras são reveladas dentro do terreiro. Porque você olha no outro aquilo que você tem em você. Eu olho no outro aquilo que eu tenho em mim. E aí eu me vejo. Eu falo, é o meu lado sombra que eu preciso conviver. Entende? Então, são oportunidades de ouro. É muito importante tudo, a escolha que todos estão aqui fazendo. É uma escolha de ir além. Eu vou além da matéria. Eu vou além do meu material, do meu dia a dia, da minha família. Por que a gente busca isso? Sem a religião, sem a espiritualidade, a gente vive. Mas para alguns, essa é um comichão, é uma coisa que incomoda tanto que te leva a buscar isso. Buscar essas coisas. A gente vai atrás dessas coisas porque senão a gente não consegue sossegar. Você sabe que tem mais, tem que ter mais, e a gente quer ir além. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo. Não pode ser só isso que está aqui na matéria. E a gente busca, e a gente busca, e a gente busca. Então, é uma busca incessante, não pelo que está lá no mundo espiritual. Porque se eu perguntar para vocês, por que tem lá no mundo espiritual? Um monte de gente. E aqui tem um monte de gente. Então, a gente está buscando compreender gente. Vivo, morto, tudo a mesma coisa. São fases diferentes. Somente fases diferentes. Mas, mesmo assim, a nossa busca pelo mundo espiritual é tão intensa. A gente compreender
as nossas atitudes agora e as consequências delas para o nosso espírito, tá? A mediunidade, gente, ela envolve tantos aspectos, é o olhar, é a audição, a sensibilidade, o olfato, tudo que transcende de você é mediunidade, tudo que vai além de você é mediunidade. Todo mundo pode e deve ir um pouquinho além de si, tá? Por que eu falo isso? Você está fazendo um desenvolvimento mediúnico. Cada vez que você vai além de si, você está fazendo um desenvolvimento mediúnico. Ó, eu bati o olho na pessoa, eu senti uma energia estranha. Você não está indo além de você? Você está conseguindo identificar ou sentir a energia da pessoa. Isso é desenvolvimento mediúnico. Eu entrei num ambiente, eu senti uma energia muito boa. Você foi além de você. Você foi além da tua sensação. Entende? Então, toda vez que você faz isso, você está desenvolvendo a sua mediunidade. A parte sensitiva, a parte dessa sensibilidade, a maioria das pessoas tem. Aí vem a outra pergunta, né? Todo mundo é médium? Entende? Todo mundo sai um pouquinho de si. Todo mundo transcende. O médium é aquele que transcende de si, tá? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes só em determinada frequência, às vezes em muitas outras frequências. Mas algum tipo de sensibilidade todo mundo tem. Ah, então todo mundo é médium? Sim, de alguma forma. E tem muitos autores, tá? Que tratam do assunto que afirmam isso, que todo mundo é médium. Todo mundo tem, só que aí eu vou explicar, todo mundo tem a capacidade de transcender, de ir além de si. Só que aí, como e quanto, vai depender muito da situação, da condição, do ambiente e de uma série de outros fatores. Mas você vai um pouco, quando eu consigo conectar com qualquer coisa fora de mim, eu já estou sendo médium, eu sou médium. Entende? Ah, eu sonho com tal coisa, assim, assim, assado, com coisas que eu nunca vi. São conexões por intermédio de sonho, tá? Então, tudo que vai além, seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente, é, na verdade, uma forma de desenvolver e falar de mediunidade, tá? Mas a mediunidade, gente, ela só para vocês terem uma ideia, Kardec fez todo aquele compilado, ele fez todo aquele tratado no Livro dos Médiuns, e aí peguem o Livro dos Médiuns, tem PDF gratuito na internet, tem para comprar em sebo por R$1, R$5, qualquer sebo que vocês forem, vocês vão achar o Livro dos Médiuns, é muito fácil de achar, é muito simples, e vale a pena, e lendo de pouquinho em pouquinho, vocês vão lendo, vão estudando, é um livro de estudo, tá? Mas nós temos várias versões de mediunidade. Tem o xamanismo, que é muito anterior a tudo isso, né? Que é milenar, e já é uma forma de transcender. Existem vários rituais xamânicos que fazem a pessoa transcender, né? Nós temos aí experiências, né, xamânicas, inclusive de sair do corpo, né? Com uso ou não de outras substâncias. Aí cada ritual tem a sua peculiaridade, tá? Falando aí um pouquinho mais agora da parte de mediunidade dentro do kardecismo, que é a base escrita do que a gente vai tratar. Base escrita, tá? Não é a base prática. A mediunidade de Chico Xavier, ela ganhou o mundo. Todo mundo conhece Chico Xavier. E ele era um médium, até ontem a gente estava em casa, estava conversando sobre isso. Eu fui lá para Uberlândia, conheci o centro do Chico, o Gustavo também morou lá na época que ele era vivo, e o centro espírita do Chico Xavier era lido o Evangelho, tinha o Livro dos Espíritos, fazia as palestras espíritas, mas o formato do trabalho dele não tinha nada a ver com o espiritismo que a federação já aplicava. Aquela coisa rígida, reta, não pode ter mediunidade de cura, não pode ter trabalho de cura, não pode ter um monte de coisa, não pode fazer... Olha,
é triste, extremamente rigoroso. E Chico Xavier ignorava tudo isso e fazia. Ele juntava todo mundo lá naquela sala e, ó, dá-lhe escrever. Fulano, vem cá que tem carta para você. E o povo morrendo de chorar. Quem viu o filme dele, né, as cartas, as mães de Chico Xavier, relata, né, mostra um pouco de como era esse trabalho dele, né? E ele escreveu muitas cartas de filhos para as mães encarnadas, filhos desencarnados para as mães. Porque de todas as dores, isso, eu falei Uberlândia, né? Falei Uberaba. Falei de todas as dores, talvez uma das piores seja perder um filho, né? A mãe que perde o filho, é muito triste, né? Porque o laço é muito forte. Então ele fazia isso para consolar as mães. E era um serviço, gente, fraterno, da maior relevância, tá? Então, tem um livro dele que se chama Motoqueiros do Além, que são só cartas de motoqueiros acidentados, que relatam para as famílias também. Então, tem um compilado gigante de livros do Chico Xavier. Só que a psicografia dele, só para vocês entenderem, não sei se vocês já viram, eu vou falar daí na sequência, sobre os tipos de mediunidade, ele tinha uma psicografia tão peculiar, tá? Que a psicografia dele, ele utilizava a caligrafia do espírito que ele estava psicografando. Isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo mesmo. Pouquíssimos médiuns têm essa capacidade mediúnica de psicografar, de escrever, e o espírito escrever com a letra do espírito, tá? Tanto é que tem um caso famoso em que uma carta psicografada do Chico Xavier foi utilizada num tribunal do júri, num julgamento, e foi feita perícia na carta, e o perito concluiu que a letra era do espírito, era do rapaz morto. Tá? E o rapaz morto dizia, né, inocentava o colega, olha, não foi o colega que me matou, foi um acidente, a arma disparou, que é esse do filme, tá? Que é um caso famosíssimo, a gente estuda até na faculdade, né, de direito, que é um caso de psicografia aceita. Por quê? Porque era a letra do espírito. Todo mundo que psicografa tem essa capacidade? Não. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Chico Xavier psicografou muitos escritores, Olavo Bilac, tá? Carlos Drummond de Andrade, com as suas respectivas caligrafias. Tá? Isso é muito, muito peculiar. Por quê? Além da pessoa que ele era, a obra dele diz quem ele era. Pessoa excelente, maravilhosa, caridosa, amorosa, em todos os sentidos, né? Deixou aí um legado de amor, na verdade. Ele transformou o kardecismo numa ciência fria e uma religião de amor e de caridade. Foi ele que fez isso, não foi Kardec, tá? Então, a gente olha esse tipo de psicografia, mas existem outras. Existe a psicografia intuitiva. O médium escuta, auditivo, o médium escuta e escreve aquilo que está escutando. Muitos psicografam assim, tá? Rubens Saraceni, se eu não me engano, ele também psicografava dessa forma. Tá? O Robson Pinheiro, que é um outro autor, que ele era kardecista, acabou se desligando, hoje ele é espiritualista também, a Zíbia Gasparetto, que é autora de muitos livros, tem esse tipo de psicografia. Tá? Alguns perdem a consciência e psicografam. Então, tem várias, mesmo dentro da psicografia, existem várias peculiaridades, né? Tudo isso depende do quê? É cada médium. Ah, mas então não é. Se não for igual Chico Xavier, não é psicografia. Não, gente. Psicografia tem várias formas de manifestação. Por que eu estou falando da psicografia? Porque ela é muito conhecida. E para vocês entenderem que assim como a psicografia pode se manifestar de várias formas, os outros tipos de mediunidade também. Por que eu estou falando isso? Para vocês não chegarem no terreiro e não achar que porque a tua mediunidade não faz exatamente o que a do outro faz, você não é médium, ou é menos médium, ou é mais médium. Entende? As peculiaridades de cada um, elas podem e devem ser respeitadas. Isso não tira a legitimidade, a seriedade do trabalho de todos esses médiuns, tá? Então, essas
Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier psicografou Leal de Souza, que é um dos primeiros autores da Umbanda, que escreveu sobre a Umbanda. Os livros dele tem também na internet com facilidade. Chico Xavier psicografou Leal de Souza. E Chico Xavier fez trabalhos de materialização com Teixeirinha. Já ouviram falar de Teixeirinha? Tem muito livro dele, muito, olha, muito. Tem, assim, livro dele, sei lá, perdi a conta, acho que beirando 100, tá? Ele fala de... Ele não é nem kardecista e nem umbandista, ele é único, ele tem o jeito dele, a forma dele trabalhar, que ele desenvolvia, era única. Mas Teixeirinha, ele tinha uma capacidade mediúnica também rara, que é a materialização, tá? A materialização, e Chico Xavier participou de trabalho com ele. Ele materializou o espírito e Chico Xavier junto ali, ó, não, participou do fenômeno ali da materialização, inclusive para dar validade para isso, porque as pessoas não acreditam, tá? Falando, inclusive, nesse assunto, esse livro, quem quiser depois, eu mando para vocês, porque esse eu peguei no curso, tá? Eu não achei ele na internet. É um livro dessa autora aqui, chama Elizabeth Desperança. O nome do livro é No País das Sombras. Por que eu estou falando desse livro? Esse é um livro de 1897, totalmente fora de kardecismo, ela é única, ela fala dela, ela é, como Kardec, uma cientista, só que é uma cientista empírica. Por quê? Porque ela era médium, tinha contato com as manifestações desde criança, na faixa de 6 anos de idade, 5 anos de idade, ela já via e conversava com os espíritos intensamente. Só que na época, ela apanhou, ela sofreu, todas as maiores amarguras essa coitada passou. E ela não desanimou. O que ela fez? Ela casou, o marido não deixava, ela mudou de país, aí ela foi para a Inglaterra, até que ela começou a achar amigos que conseguiam compartilhar da curiosidade dela de compilar aquilo. E ela era uma médium de materialização, além das outras capacidades. Então, ela via, ouvia e materializava espíritos. E nesse livro, tem talvez, até onde eu vi, uma das descrições mais completas do processo que eles utilizavam para comprovação, para demonstração da veracidade da materialização. Então, eles faziam cômodos fechados, isolados, com as janelinhas para poder ver, a médium ficava... E ela relata que a energia dela esgotava, ela ficava muito cansada, porque a materialização era um fenômeno... Aí tem, tá? No livro dos médiuns tem, por isso que eu pedi para ler, que é base, né? Eu falei do Teixeirinha, que é um que não é um bandista, mas fala muito de Umbanda, e ele tem muitos fenômenos ligados a Umbanda, e fazia também a materialização. Mas essa médium aqui materializava esses espíritos, e o ectoplasma, ele é cedido pelo médium. Então, só há materialização se houver um médium chamado de efeito físico, que tem essa capacidade de doar o ectoplasma. Nossa, peraí. O ectoplasma para o espírito, para esse espírito se materializar. E ele materializa mesmo, tá, gente? Você pode relar, você pode pegar, ele pode... Isso é materialização. Aqui tem ainda, nem sei se ela faleceu, mas tem aqui no Brasil uma médium muito famosa também, que materializava os objetos dentro do algodão. Não lembro que o nome dela será... Palmeirinho, não é Palmeirinho, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome dela, mas ela materializava, apareceu no Fantástico, apareceu em reportagens, ela materializava, ela pegava uma peneira cheia de algodão, sem nada, todo mundo via, apertava, e ela ia rezando, orando e falando, e os objetos iam aparecendo, assim, dentro daquele algodão. Ela fazia as materializações também, mas é o mesmo processo. O médium cede aquele ectoplasma que possibilita a materialização, tá? Essa aqui é muito legal, vale a pena se vocês quiserem ler o livro, porque ela fala de toda a interação e ela conta
que muitos espíritos faziam, por exemplo, jogos com eles. Você, vocês não estão acreditando, né? Então, olha, pega um objeto e esconde em qualquer lugar. Aí os médiuns iam lá, escondia e eles achavam. Aí um dia, eu falei assim, agora você procura, era um anel, um broche, e aí eles conseguiram achar, o espírito falou, vai e olha no vaso. O broche estava dentro da raiz da planta, como se a planta tivesse nascido em volta do objeto. Não tinha como aquilo ser fraudado. Tá? Em várias das sessões, eles entravam ali e ficava um vigia, uma pessoa de fora, que seria um fiscal, com a chave no bolso do lado de fora, para ter certeza de que ninguém entrou e ninguém saiu dali de dentro. Tá? Então, mas esses espíritos vinham para ficar brincando, fazendo joguinhos? Gente, claro que não. Vocês imaginam na época? Vocês imaginam hoje? A quantidade de pessoas que não acreditam no mundo espiritual é grande. Vocês sabem que nós somos, olha, minoria ainda, que acredita no mundo espiritual, que acredita na comunicação com os espíritos. Agora, vocês imaginam em 1800 e pedrada? Ninguém acreditava. Então, esses fenômenos, eles tinham que acontecer para levantar a questão, para abrir os olhos da humanidade, para que isso é real, para que isso existe. E para começar a despertar as sociedades da época para esse tipo de contato. Olha isso. Então, o fenômeno mediúnico, ele tem a sua serventia também, não é para matar a curiosidade, mas nessa época ele foi fundamental para falar, não, eu acredito, porque eu vi a materialização, eu vi tal coisa. Aí a pessoa não duvida. Quando você vê, é mais difícil. Vocês imaginam como era difícil para fazer as pessoas acreditarem? Hoje ainda é a quantidade de gente que não acredita, que vai lá no terreiro, ou vai em qualquer terreiro, vai em qualquer lugar e fala assim, não sei não, essas coisas aí, tá? Fiz tal coisa, não deu certo, acho que não é bem isso. Vai para a igreja evangélica, isso tem de monte, as pessoas não acreditam. Sabe assim, acreditam não acreditando? Então, esse fenômeno, ele ainda é importante para comprovação e aterramento da nossa religião, tanto da nossa, quanto das outras religiões que têm como base a comunicação com os espíritos. Tá? Então, para nós é uma realidade. Por que eu falo que para nós é uma realidade? Gente, todos vocês, todos nós, somos médios. E nós não nos tornamos médios o dia que nós pisamos na tenda do Pai Benedito. Nós somos médios a vida inteira. Aí você fala, é verdade, eu tinha tal coisa quando eu era adolescente, quando eu era criança. Você só não sabia identificar o que era. Mas nós somos médios a vida inteira, tá? Mais intenso, menos intenso, mas não é lá que nós somos criados médios. Não é no batismo, que você batiza médio, você vira médio. Você já é, você é o que você é. Então, as pessoas não acreditam e ficam... Então, a nossa religião, ela precisa ainda. E a Umbanda, no começo, principalmente aí na década de 40, década de 50, até a década de 60, a quantidade de fenômenos mediúnicos dentro da Umbanda era muito mais intensa. Por quê? Para firmar a religião, para as pessoas acreditarem, senão as pessoas não acreditam. Nós somos bestas, a gente acredita, a gente nasceu já assim meio besta. A gente não é tão São Tomé assim, entende? Mas isso é da nossa natureza. Estou falando isso porque nós estamos dentro de um terreno de Umbanda, né? E a maioria de nós, a não ser que tenha alguém aqui que já tenha presenciado, né, uma materialização, a gente acredita por outras formas. Eu acredito porque lá no fundo do meu coração eu sei que isso é verdade. Pronto. Você já nasceu com isso, você já nasceu com essa sensação da verdade do mundo espiritual. Entende? Então, nesse ponto, nós estamos mais amadurecidos. Não é para a gente se achar melhor que os outros, porque isso não faz de nós melhor em nada, em caráter, em etc, etc. Mas isso faz de nós mais conscientes da verdade. Qual verdade? Que não é só isso daqui. Que existe um mundo espiritual, que as pessoas vivem depois da morte, que essa vida é complexa, tanto quanto a nossa, ou tanto não, muito mais complexa que a nossa.
Então, isso é um sinal de transcendência da nossa consciência, não é uma consciência só material, tá? E aí, falando mais específico dos tipos de mediunidade, senão eu não vou conseguir nem falar hoje. Tem um outro livro, então tem esse da Elizabeth Desperança, que é muito bom, é bem legal, uma linguagem fácil, tá? Ela é bem narrativa, ela descreve. Tem um outro livro aí, que eu já estudei muito tempo lá, quando eu era kardecista, mas é um livro que fala sobre mediunidade, é um dos clássicos do Chico Xavier, pelo espírito, o André Luiz, que é o espírito, tá? Que se chama Nos Domínios da Mediunidade. E ele relata, quem já leu André Luiz ele é muito simples na hora de escrever, tá? Então ele vai relatando a experiência dele lá no plano espiritual, várias experiências, e ele compilou essas principais numa série de 16 livros, é uma sequência de 16 livros, que começa pelo Nosso Lar, que todo mundo conhece, já leu o livro, já viu o filme, que é o primeiro, e tem até o livro 16. Esse é o livro 9, tá? Não é bem uma sequência, mas todos eles são livros de estudo, e ele conta muito das peculiaridades da mediunidade. É um livro muito bacana, não é um livro, assim, que é técnico, ele conta histórias e no meio dessas histórias está o material de estudo, tá? É muito parecido até com a forma de escrever do Rubens Saraceni, que você aprende no meio dos romances. No meio do romance tem sempre o ensinamento, tá? Então é muito legal, vale a pena. Também é um livro bem fácil de achar, tem PDF, acho que até gratuito na internet, tem disponível vender em todas as livrarias, é bem tranquilo. Leio, também faz diferença, tá? Espera aí. E aí, falando dos tipos de mediunidade, nós vamos para a mediunidade que eu sei que vocês querem saber mais, que é a incorporação. Por quê? Porque nós incorporamos. Nós não psicografamos via de regra. Na Umbanda tem psicografia, mas é muito pouco se a gente pensar no número de médiuns e na quantidade de médiuns de Umbanda que psicografam, que é isso aqui. Os médiuns espíritas psicografam, aos montes, vendem aos montes, né? Aquela quantidade absurda, né? E os médiuns de Umbanda são muito tímidos ainda, né? Por falta, a nossa cultura de Umbanda não é uma cultura de incentivar a psicografia, nós sabemos disso. Por isso que a gente está aqui, para ir mudando, para ir incentivando, porque no meio de todo esse povo aqui, no meio nosso, pode ter um médium de psicografia que tenha capacidade e habilidade para psicografar um livro, uma mensagem, que não seja um livro, mas uma mensagem, um dizer. Como é que você sabe? Não sabe, né? Ou você já tentou? Eu já até escrevi uns negócios lá em casa. Tá vendo, meu amigo? Confio em você. Entende? Estou falando isso por quê? Porque todo mundo pode ter essa mediunidade oculta. Como que você sabe qual é o teu tipo de mediunidade? O ponto da cigana foi psicografado. Aqui, o Gustavo lembrou. O ponto da cigana esmeralda, que é aquele que vocês cantam lá, esse ponto foi psicografado. Ela veio aqui e ditou para o Gustavo. Não fui eu que recebi, foi o Gustavo. E o ponto dela foi psicografado. Letra e música. Letra e música. Entende? Então, essas coisas podem acontecer. A gente tem que dar vazão para isso, né? Com respeito, com toda a seriedade, mas tem que dar vazão. Porque pode ter no meio da gente médium que pode psicografar. E como que você vai saber disso? Não sei. Como que eu fiquei sabendo que eu era médium? Num susto. Eu sabia, eu intuía, eu meio que enxergava, achava que era da minha cabeça, eu escutava as coisas na minha cabeça, achava que eram os meus pensamentos. Eu não sabia que isso era mediunidade, ninguém tinha me falado. E eu estava lá dentro do centro espírita, mas eu não sabia, na prática, a diferença daquilo que eu estudava. Entende? Por isso que não é só estudar que nem uma louca. Só que sem o conhecimento prático, você não vai, eles têm que ser levados junto. Entende a importância? É importante o estudo que a gente está fazendo. Mas é importante a prática, é importante estar lá, viver, sentir, cheirar. Entende? Senão, você não consegue descobrir.
Porque você só vai descobrir como o espírito se comunica através de você quando você faz. Eu tinha lido, gente, dezenas de livros sobre mediunidade, tá? E eu fui descobrir a mediunidade, eu desconfiava, sabia, tá? Mas nunca tinha me manifestado. Eu via, intuía, tava lá as coisas na minha cabeça, eu tinha, para mim que era poder meu, ai que idiota, né? Para mim que eram poderes meus, eu falei, nossa, eu tenho uns poderes muito legais, e achava que era meu, não achava que era o espírito que estava me dando a informação, entende? Por quê? Porque você não tinha esse conhecimento empírico. Aí, um médium de fora, eu fui era um médium super famoso do estado de São Paulo, que vinha, tal, fazia atendimento, fazia cura, tal, e ele era um médium todo bambambam, assim, vinha o doutrinador, o espírito era todo... E aí, esse espírito foi fazer, ele falou, ó, a gente vai fazer um trabalho específico para limpeza espiritual de todas as casas dos trabalhadores aqui desse centro, né? E eu era trabalhadora do centro já há muitos anos, aí fui lá, eu na sessão, tal, foi eu e minha mãe, gente, saiu espírito até pelas orelhas, né? Porque o negócio estava feio. Ele falou, ó, tiramos aqui uns 200 e tanto que estava lá na casa da minha mãe. Eu falei, nossa senhora da Badia, nem sabia que cabia tanta gente lá, mas cabe, tá? E aí ele chegou lá, pelas tantas, ele olhou o espírito, tá? Olhou para mim e falou assim, ó, se você quiser, você pode receber esse irmãozinho aí que estava lá na sua casa. Eu disse assim, eu recebi? Como é que recebe? Eu não sei como é que recebe. Não sabia. Ele falou, não, se quiser, você pode receber. Aí eu, gente, pensa a pessoa mais desesperada do planeta. Eu falei, como é que recebe? Eu não sei como é que recebe. Sabe quando você chega no terreiro e fala, eu não sei como é que recebe esse trem, não tem curso para isso. Você pode fazer. Eu já tinha feito tudo e quanto é coisa, gente. Você não te prepara. A prática é totalmente diferente. Aí eu fechei o olho, morrendo de medo. Eu travava, sabe assim? Aí a médium que estava do meu lado, que é minha amiga até hoje, ela é kardecista ainda, mas foi umbandista, sou muito querida, ela estava do meu lado. Aí ela começou a falar, começou a dar a comunicação daquele espírito. Aí, mas eu senti o espírito assim, ó, formigando, como se ele estivesse em cima de mim aqui. Eu sentia tudo, só que eu não conseguia deixar falar. Entende? Então, isso não é uma coisa simples. Então, quando eu cheguei no terreiro, eu fiquei amarrada, em nome de Jesus, 1 ano, rodando que nem uma doida naquelas giras lá de desenvolvimento, porque eu segurava. Eu não sabia como que... Eu tinha medo, tinha vergonha, tinha tudo. Estão se vendo aí nessa situação? Muitos de vocês? É porque é assim, gente, não é... Vocês não estão... Ai, mas eu tenho medo. Não é, não vem pronto. Eu fiquei 1 ano, sabe, 1 ano e meio, e ficava lá rodando, sentia, e os preto velho vinha, e os dedos torciam, e as costas doía, e nada. Porque eu tinha medo, eu não sabia. Eu achava na minha cabeça que o espírito tinha que chegar e me tomar. Aí eu ia sair, bradando, falando, fazendo as coisas. Eu achei que era assim. Aí um dia, na verdade, os conselhos mais importantes que a gente recebeu no começo foram de Exu, tá? Eu lembro certinho, o Exu Giramundo chegou para mim e para o Gustavo, olhou, ele falou assim, vocês são médio sombreado, vocês param de querer ficar aí apagar, senão vocês não vão incorporar nunca. Vai aí, ó, vai no fluxo aí, vai, segue aí que vocês se incorporam. Fica esperando não apagar e aí o espírito vir tomar vocês, que vocês não vão para frente, não. Quando eu fui entender depois que médium sombreado quer dizer o médium semiconsciente. Nós não éramos médiums inconscientes, ou seja, não ia o espírito apagar e se sair lá incorporado, tá? Isso na simplicidade daquela situação, e o Exu foi muito direto, tá? Aí que a gente começou a falar, então vou aqui, eu fui esperando, aí vinha. Acho que a manifestação mais espontânea que eu tive assim foi uma gira de boiadeiro, que do nada, eu tava lá, do nada eu saí, aquele trotinho do boiadeiro, lembro certinho, foi só isso também, tá, gente? Não teve mais, não saiu falando, não saiu, entendeu? Começa de pouquinho, é normal, tá? Isso que eu tô falando, é normal a gente achar que tudo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, é nosso. Isso é natural, entende? Não pensa. Isso não quer dizer
Aí, olha só, por isso que é bom ter medo um pouco? Por quê? Porque senão você fala assim, tô pensando isso, vou dar vazão. Aí, gente, aparece cada médium doido dando vazão às coisas que estão dentro dele, mas não é espírito nenhum, não, são eles mesmos. E sai lá treslocando dentro do terreiro. Nós já passamos cada apuro lá dentro do terreiro, que, nossa senhora, saiu gente até no tapa lá, o negócio foi feio. Tá? Então, assim, eu preciso ficar com medo, eu preciso me soltar. Não, você analisa. Não está ficando louco, mas você analisa. Lembra que eu falei do conhecer a si mesmo? Começa por aí. Não, isso é da minha cabeça, isso não é. Vai prestando atenção. Não sai falando abobrinha também, você não sabe, né, gente? Vai devagar, vai. Ó, a Preta Belle, desde a primeira vez que ela incorporou, ela só veio, se encolheu, doeu minhas costas pra caramba. Ela não abria a boca. Ela ficou assim, sei lá, não lembro a conta, mas semanas, meses, talvez, sem abrir a boca. Ela não falava nada, ela vinha ali, sentava no toco, ficava ali quietinha e falava dentro da minha cabeça. Essa é a hora que eu estava quase doida. Por quê? Ela falava dentro da minha cabeça e eu falava, eu que estou pensando isso? É ela que está falando. Sou eu que estou falando? É ela que está falando. Quem que falou aí? Falou no chat aí, falou, eu tô achando que eu tô ficando louca. É normal. Porque até você conhecer. E isso, gente, é igual que você conhece uma pessoa. Pensa que esse espírito, ele está te acompanhando, talvez há muitas encarnações, os seus guias. Mas você está tendo contato consciente com ele agora. Então, você está no processo de conhecer o seu guia. Você vai aprender a conhecer os trejeitos, o sentimento, com o que ele vibra quando ele vem. Entende? É um processo de conhecimento. Você está conhecendo, porque você não está vendo ele, gente. Eu sei que tem médium vidente aqui no terreiro, mas não é porque o cara é vidente que ele vê tudo o tempo inteiro. Tem essa também, tá? Mas aquele momento, até você conseguir ter certezas, ter identificação energética do teu guia, isso é um processo. Por isso que é absurdo o médium chegar, tá? Isso é opinião minha, e tem muita gente que concorda, o Josué também sabe disso, que o médium chega, já sai recebendo e já sai atendendo. Por isso que eu acho um absurdo, porque até você conhecer, quando fala firmar com o guia, é justamente você aprender a conhecer, identificar os pensamentos do guia junto com o seu. E aí nós vamos para a incorporação. O que é incorporação? Ninguém vai te possuir, não é possessão demoníaca. Fica possuído e vem lá e fala e faz. Não, gente. A incorporação... Vocês já viram o desenho? Se vocês quiserem, tem na internet, é bem bonitinho. Tem o desenho do médium e o guia. Aqui, ó, o guia ele fica levemente distante do médium, encostando no chakra. Aqui, ó. Por isso que nós somos cavalo. Porque se você olhar o desenho, esse desenho foi feito por médiuns videntes, tá? Parece que o espírito está montado no médium como se fosse um cavalo. Entende? Mas ele está próximo. Ele fica distante, né? É bem bonitinho o desenho, assim. Então, fica distante e ele envolve os nossos chakras com a energia dele. Olha o que é incorporação. Incorporação, você não sai do teu corpo. Mas eu sou inconsciente. Então, quer dizer que o espírito veio e fez tudo sozinho. Eu não lembro de nada. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Tá? Não existe isso. Você não morreu, você não saiu do teu corpo, você está ali. Tá? Você está ali. Você pode até não lembrar de tudo em detalhes, mas enquanto o espírito está ali encostado no teu corpo, você está ali, meu amigo. Você está vivo. Você tem um fio de prata que te liga ao teu corpo. Você está ali. Então, de maneira direta ou indireta, você está influenciando a tua comunicação. Mesmo os médiuns que são chamados de inconscientes. Você não deixa de ser quem você é. Só que quando aproxima, o Alexandre Comino, ele faz uma comparação muito bacana, que eu acho muito válida para ilustrar. Ele fala que a incorporação é o leite com café, tá? Você é o leite, tem um sabor, tem um gosto, tem um jeito, tem tudo.
e ter o café, que tem um gosto, um cheiro, todas as peculiaridades. Quando o café encosta no leite aqui, ó, essa mistura, que é a incorporação, é o leite com café. Por quê? Não é só você e não é só o seu guia, é a união de vocês dois. É o teu guia agindo com a energia, conhecimento dele, agindo em você, com a sua energia e o seu conhecimento. Entende? Por isso que uma avó cambinda que vem em um médium, às vezes o mesmo guia que vai em outro médium, e isso é possível, tem uma incorporação diferente. Porque aquele café era mais forte, o leite era mais aguado ou mais fraco, entende? Porque aquela fusão do espírito ali, você está fundido. E não é, a incorporação, ela é totalmente diferente de uma comunicação mediúnica kardecista. Que aí eu participei, tá? Depois disso, eu participei muitos anos, você participa, ela é totalmente vinculada à psicofonia. Então, você vem e fala o que o espírito está te ditando. A incorporação, não. A incorporação, eu falo que é o serviço completo. Você está envolvido ali, você intui junto com o guia os movimentos, o cheiro, o gosto, tá? Muitas vezes eu senti cheiros assim dentro do terreiro. Até falei, o baiano, ele queria, sei lá, o baiano ele tinha o cheiro, ele passava perto da pessoa, a pessoa cheirava sangue, aquele sangue podre. Eu tô junto com a energia dele. Isso, ó, não era eu que estava sentindo o cheiro. Tanto que lógico, que eu não sou besta, fui lá, passei perto da menina e fui cheirar a menina para ver se o cheiro era um cheiro mediúnico ou era a menina que estava fedendo mesmo. E não era, tá? Então, envolve até paladar, tá? Então, a incorporação, o guia está aqui encostado, fala assim, mas é distante, tá? Ele está encostado aqui, você está... E o principal, gente, é aí talvez o ponto mais importante a gente vai finalizar, mas a gente vai ter que voltar daí. Você sente junto com ele. É aí, meu amigo, que a gente cresce. Foi aí que eu cresci. Porque ver, ouvir, sentir é uma coisa. Agora, quando você sente no coração o que teu guia sente, não tem palavra para explicar. Não tem palavras que consigam explicar esses sentimentos. Tá? Então, o guia vem... Eu vou falar da Preta Velha, que a Preta Velha teve situações inusitadas, inclusive de pessoas que eu não gostava mesmo, e a pessoa foi atendida pela Preta Velha, e a Preta Velha tinha um amor tão profundo por aquela pessoa, e ela via o melhor que aquela pessoa tinha, que eu não enxergava, e nunca enxerguei. E nem queria enxergar, não gostava da pessoa, entende? Ela vinha e enxergava aquele amor, aquela criatura mais linda e maravilhosa, e eu sentia junto com ela. E isso te educa, isso te mostra. Porque se eu vier explicar aqui, gente, quantas vezes falar de amor, todo mundo fala, os poetas falam, os padres falam, os pais falam, todo mundo fala de amor. Mas sentir o amor é totalmente diferente, de verdade. E quando você sente isso junto com o guia ali, mesmo sem querer, porque você não está falando, eu vou incorporar agora no Preto Velho porque eu quero sentir amor. Não. Você não tem a consciência do que você quer sentir. Ele te passa aquilo que você precisa sentir. E com isso ele vai te ensinando, pouco a pouco. Entende? A parte da incorporação, de sentir junto com o guia, é o que mais educa o médium. E o médium inconsciente também sente. Ele não se lembra de tudo. Principalmente depois, quando, né, às vezes tem médiums que tem mais chacoalho e tal, dá aquele baque, parece que você esquece tudo. Mas lá no fundinho, como você estava ali, você não estava fora, tá? Aquilo fica no teu coração, no seu sentimento, aquilo vai ficando. Eu falo que a gente é tão besta, que a gente, e eles são tão bons, gente, são tão amorosos, são tão queridos, tão maravilhosos, que o restinho que eles deixam na gente,
O restinho de energia, de amor, de coisa que eles deixam na gente é suficiente para a gente ir se educando. Olha que é isso? Que é isso? Então, o atendimento que eles fazem é maravilhoso lá para as pessoas, é bom, eu me sinto feliz e honrada de poder participar disso, de estar ali, mas eu não estou fazendo absolutamente nada. É a minha presença ali. Quem está aprendendo, quem está sendo cuidado, sou eu. E isso na Umbanda faz toda a diferença. Vocês estão sendo cuidados. Todos nós ali estamos sendo cuidados. Por uma força invisível, a espiritualidade está ali, você sente energia. Não, é direto. O guia vem em você, ele não precisa falar nada, mas só de você sentir junto com ele, aquele restinho de energia, você já... É da noite para o dia? Não, gente. Sabe assim, água mole em pedra dura e vai assim, devagarinho, 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 que a gente vai aprendendo, a gente vai se melhorando, a gente vai sendo mais tolerante, principalmente tolerante com a falha alheia. Porque eles sabem, a pessoa falhou aqui, mas ela tem isso de bom. Eles se enxergam, eles têm uma visão, gente, muito, muito mais apurada que a nossa, que essa visão espiritual, né? Então, a incorporação, ela não é uma psicofonia, entende? Você não vai lá e vai só falar aquilo que o médium... o guia vem e fala. Não, ele é um conjunto completo de sensação, é um leite com café. A nossa energia integra aquela comunicação. Por isso que é importante o médium estudar. Entende? Você não vai saber o que o guia sabe, esquece, não é para isso que a gente está estudando. Eu estou estudando para ser um pouco mais esclarecido, para ser melhor, para a incorporação ser melhor. É por isso que eu não vou cair na gandaia fazer besteira, entende? Porque a minha energia vai afetar esse leite com café. É por isso que eu faço resguardo, que eu cumpro os preceitos, para manter a minha energia melhor, mais pura possível no dia dos trabalhos, porque interfere na comunicação, no leite com café. Eu não saio do corpo. Consciente, semiconsciente, inconsciente, tá todo mundo ali, tá? E não é que o médium inconsciente está mentindo, tem médium inconsciente, são poucos hoje, mas eles estão ali, eles realmente às vezes não lembram de nada, conscientemente não lembram de nada, mas eles estão aí. Só para vocês terem uma ideia, de uma médium antiga já, tipo, mais de 40 anos de Umbanda, e ela é inconsciente. Mas quando ela recebia os guias, ela contava exatamente as mesmas histórias que o médium contava. Então, o guia vinha e falava, trabalhava, fazia, não estou desmerecendo, mas assim, as histórias contava tudo, igual a médium contava. Ou seja, a médium está ali, ela está junto, ela está influenciando a comunicação. Isso não tira o mérito do trabalho que era feito. Inclusive, é essa médium que recebia esse Exu Giramundo que aconselhou a gente. Então, ela ajudou a gente muita coisa. Eram, né? Muitos guias dela ajudavam a gente, mas você sabe que ela está ali, entende? Então, não tem essa de, eu abandonei o corpo, eu não sei o que eu estou fazendo, e agora incorporo e eu viro a louca. Tem uns desses, né? Não vira, gente. Você está ali, não passa vergonha, né? Se policia. Falo, mesmo inconsciente, você é quem você é. Você não vai fazer, não é porque você está inconsciente que você vai fazer uma coisa que você não faria acordado, entende? É aí que eu quero chegar, mostrar para vocês que a nossa energia está ali. Então, a incorporação, ela tem esse, vamos dizer assim, esse pacote de características. E é muita coisa. Por isso que o médium de Umbanda, ele fica doidinho. É por isso que o médium de Umbanda não é igual ao médium kardecista. O médium kardecista, ele vai lá, faz um curso e tal, é só ficar equilibrado, quietinho, não pode beber, não pode fazer sexo nunca, né? Porque, só pra vocês terem uma ideia, não pode fazer sexo 3 dias antes e 3 dias depois dos trabalhos. E no dia você tem o trabalho, né? Ou seja, é a coisa mais enfim. Mas tem esses lugares assim mais rigorosos e tal. E o médium kardecista, ele senta lá na mesa, ele vai, fala, não falou, tal. É muito mais simples do que o médium de Umbanda. E não estou desmerecendo, por que é mais simples? Porque é outro enfoque de trabalho. O trabalho assistencial para os sofredores dele é outro enfoque. Vocês já pensaram que o kardecista, ele trabalha com os espíritos que estão aptos
a serem doutrinados. Concordo? O espírito que vai lá ser atendido é o espírito que está pronto para ser doutrinado, para ouvir as palavras bonitas de Deus, etc, etc. Ele aceita, ele se trata, ele se conscientiza. É lindo o trabalho, mas é outro trabalho, não é o nosso. Nosso trabalho, às vezes, é pau e raio, espada, e vai para lá e sai daqui, some demônio. Tô brincando, sabe assim? Mas é muito assim, ó. Às vezes sai no chacoalhão, entendeu? Quantas e quantas vezes a gente não faz um trabalho ali de combate, é um combate muito efetivo, de limpeza, entendeu? Então, é diferente, e é necessário, exige do médium outras capacidades, né? Inclusive outras compreensões, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Estudando tudo isso, para tirar as dúvidas. Por quê? Porque exige muito do médium. O médium fica doidinho, o médium de Umbanda fica doido. Tá? A minha mãe e meu pai são médios, os dois são médios. Minha mãe já participou de trabalho e tal, e os dois, a vida inteira, kardecistas, acostumados com mediunidade. Quando eles vão para Umbanda, mesmo no terreiro, mesmo na assistência, eles ficam doidinhos, falam, vi isso, aconteceu isso, isso é normal, o que está acontecendo? Depois aconteceu isso. Eles ficam perdidinhos de pergunta, porque eles vão sentindo, vão tendo as sensações, e são coisas diferentes daquilo que eles estavam acostumados no trabalho mediúnico lá. Entende? Que era muito mais previsível do que o que eles tinham, tá? Então, hoje nós vamos ter que encerrar, porque vai quase acabar, a gente vai voltar, tá? Nesse mesmo assunto, eu vou falar dessas, além da incorporação foi a primeira, a gente ainda vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai continuar falando ainda, talvez por mais algumas semanas sobre a mediunidade. Quem quiser depois, gente, eu mando, tá, o livro dos médiuns, para a gente, ou os trechos que a gente quer mais para vocês usarem, para vocês irem estudando também, até para ter dúvida, ter pergunta. Eu tenho certeza que todo mundo tem dúvida e pergunta, principalmente aí os mais novos, tá? A gente vai falar mais aí específico daí sobre a Umbanda na semana que vem, e a gente vai respondendo as perguntas, até vocês acharem necessário, a gente abre o espaço para perguntas, sem problema, tá bom? Vocês só vão me avisando. Se não, até sábado, a nossa festa da nossa mãe Iemanjá, com muita alegria, com muito fôlego, para aguentar esse calorão com os pontos, mas vai dar tudo certo, porque é muito bonito, iluminado. Nossa mãe da vida vai iluminar e banhar todos nós com as suas águas, vai ser maravilhoso. Eu espero ver vocês todos lá e eu também, tá bom? Então, um abraço a todos, boa noite, bom